Então, pessoal, oficialmente, muito boa noite a todas, a todos, agradecendo a presença do Lucas e do Túlio da Reta Engenharia, que vão compartilhar um case muito interessante que eles desenvolveram e que tem uma temática muito interessante que eles vão contar, parece que foi meio por acaso, né, meninos? Foi uma situação Exato. opa, olha aqui, será que dá? Como é que é isso, né? Então, tem essa parte inusitada, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação de vocês, aí depois peço para que vocês complementem com mais detalhes, né? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha. Muito bem. Então, a apresentação do engenheiro Túlio Duarte e do arquiteto Lucas Fukuda, ambos da Reta Engenharia, cujo título é Benefícios do BIM na gestão de projetos complexos, né? O Túlio Duarte é gerente de novos negócios da Reta Engenharia, responsável pelas áreas comercial, novos negócios, PMO e inovação. E o seu trabalho busca o desenvolvimento de relações de parceria de longo prazo junto aos clientes e fornecedores, buscando trazer soluções personalizadas que gerem valor ao cliente, buscando novas tecnologias aplicáveis aos projetos nos quais a Reta Engenharia está inserida. O Lucas Fukuda é BIM Manager da Reta Engenharia, onde atua também no PMO de inovação e desenvolvimento. O seu trabalho se concentra em aprimorar os processos e serviços por meio da incorporação de tecnologias e transformação digital em diferentes projetos do setor industrial, com foco especial no Building Information Modeling, que é o nosso BIM. Então, meninos, eu mais uma vez dou as boas-vindas, agradeço a gentileza de vocês estarem aqui e vou passar o poder para vocês. Como é que vocês querem fazer? Vocês vão apresentar? Vai ser um bate-papo? Como é que vocês pensaram aí nessa nossa conversa? Como é que eu acho prudente que até a gente fazer, Rosângela? Primeiramente, eu queria agradecer aqui o espaço que você abriu para a gente, o convite. Imagina. Eu acho que esses debates é sempre importante para a gente trazer os novos conhecimentos, abrir a porta para a discussão e evoluir com o BIM no nosso setor. E o que eu acho que é um roteiro bacana aqui da gente fazer o Fukuda falar primeiro das interações que teve com você lá desde o começo, como que você nos ajudou e nos apoiou no início do BIM aqui com a gente. A gente faz a apresentação bem similar à que a gente fez no ENIC, é uma apresentação breve do trabalho, e aí depois a gente abre para discussão, que aí eu acho que é interessante porque Isso, contextualiza todo mundo do trabalho que foi desenvolvido. isso, seria perfeito. Estou com vocês. Perfeito. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Fukuda, sou aqui da Reta Engenharia. A nossa história aqui com a Rosângela começa em 2022, né, Rosângela? É, A gente tinha finalizado o nosso projeto piloto em BIM, na época era uma escola, né, uma obra de contrapartidas sociais, onde a gente foi responsável pelo desenvolvimento da arquitetura e da gestão de toda a engenharia. Com esse projeto, a gente foi premiado no Inova Infra, né, pelo papel de gestão e coordenação da modelagem. A gente conseguiu usar o modelo durante a execução da obra, mas a gente sentiu que poderia ser melhor a questão da integração com o orçamento. E nesse contexto, a gente buscou uma mentoria com a Rosângela, e a gente fez alguns encontros com uma discussão bem rica e multidisciplinar, como que poderia ter sido planejado melhor a questão das informações, dos modelos, como que a gente pensaria uma possível matriz de requisitos para melhorar a parte desde lá do início, para que os modelos permitissem essa orçamentação. E esse case, na verdade, 2 anos depois a gente conseguiu evoluir essa discussão e está aplicando, de fato, os ensinamentos que a gente teve lá atrás.
Então, eu vou pedir licença para apresentar, compartilhar minha tela quando vocês estiverem vindo. Acho que tem que autorizar, Rosângela. Deixa eu só te dar o poder aqui. Tornar anfitrião. Pronto. Estás com poder agora. Obrigado. Tá vendo minha tela, gente? Ainda não. Tá. Não, não apareceu, não. Apareceu? Ainda não. Ó, só um instante. Hum. Agora sim. Tá aparecendo na tela de passagem, Fukuda. Deve ter compartilhado. Precisa só trocar ali em cima e no exibir Exato. configurações. Caiu aqui, pessoal. Acho que deu uma travadinha, né? É. Você consegue habilitar para mim de novo, Rosângela? Acho que Consigo. eu fui compartilhar e caiu. Espera só um pouquinho. Agora vai. Pronto. Perfeito. Acho que caiu novamente, Fukuda. Ele deu o primeiro É, acesso e depois saiu a tela. acho que ele não está. Não, o compartilhamento está com você ainda, Lucas. Veja aí. Acho que Ah, agora vai dar. Acho que Agora era um vai. Agora isso. foi. Só pôr problema no minha. modo apresentação, né? Tela É, inteira. Beleza, pessoal. Peço desculpas aí. Imagina. imagina. Essa apresentação, como a Rosângela explicou, a gente apresentou agora no Minic, né, de um case que a gente desenvolveu. A gente vai apresentar um pouco dos resultados, né? Eu dividi essa apresentação em quatro momentos, uma contextualização de o que foi o case, como que a gente trabalhou a parte de contratação, de CAPEX, e a gente fez uma análise de descarbonização desse CAPEX, que vai ser a finalização dos resultados aqui. O projeto em si, ele foi uma hidrelétrica, com suas obras conexas, todas as suas partes, as partes de barragens, canais, toda a parte de terraplanagem associada a essa hidrelétrica. Ela contém turbinas Kaplan, e o nosso escopo era justamente preparar a especificação técnica para a contratação da empresa EPCista, que desenvolveria a engenharia detalhada em BIM e faria a construção, né? Tinha a premissa de utilizar o BIM para a parte de gestão da obra e futura gestão da operação e manutenção. Então, a gente precisava, além disso, atualizar todas as baselines de planejamento e orçamento e preparar essa contratação. Então, basicamente, a gente começou fazendo um diagnóstico, pensando metas de implementação dentro dessa organização. A gente escreveu um manual aplicado ao setor hidrelétrico, eu vou explicar isso um pouco mais à frente, que foi por onde a gente começou a parte do BIM, para justamente definir os requisitos de troca de informação, toda a parte de plano de execução BIM. A gente aproveitou esse projeto para desenvolver o orçamento também, a parte da modelagem, que nos permitiu não só ter benefícios em relação ao custo do projeto, como essa análise de sustentabilidade.
O que consistia esse manual BIM aplicado ao setor hidrelétrico, né? A gente teve que estudar quais eram as etapas de desenvolvimento de uma hidrelétrica, né? O que eu preciso nos meus estudos iniciais, desde a parte de inventário, estudos topográficos, a parte de simulações hidroenergéticas para se definir qual que é a solução de turbina com melhor custo-benefício, todas essas etapas que regem um projeto hidrelétrico, aonde que o BIM poderia possibilitar benefícios e como que a gente poderia aplicar para, de fato, estar utilizando o BIM desde esses estudos iniciais, durante os projetos básicos, executivos, quais são as suas diferenças de níveis de informação, como que eu poderia levar esses modelos para a obra para fazer a gestão do planejamento, a gestão de custos, usar o modelo como forma de rastreio das inspeções, até a parte de Lucas, orçamentação. Opa, você está mudando a tela Eu porque acho ela que está na travou, primeira. deixa, travou? Não, se você não mudou, tá nela, mas se você Eu, mudou, ela não eu, apareceu pra gente aqui. eu mudei. Deixa eu peraí, parar deixa de eu ver compartilhar e se compartilhar novamente. Ela estava, na verdade, na segunda tela. Se você tinha mudado mais de uma, ela estava travando. não, Hum, você continua como anfitrião. Aí, Agora, agora mudou, agora agora está na 6. Acho que era a que tá. você estava falando, né? Exatamente. Então, a gente teve que entender todas essas etapas que regem um projeto hidrelétrico para ver como que o BIM se aplicaria a cada uma dessas etapas, né? E cada uma dessas etapas a gente estipulou metas e usos BIM associados, né? Com indicadores, formas de como que a gente mediria o sucesso do BIM daquela implementação. Então aqui eu trouxe 4 principais assim que a gente trabalhou, tiveram outras ao longo desse manual, mas para que eu vou utilizar o BIM? É para buscar uma acurácia orçamentária do projeto, né? Como que eu vou medir isso? Qual que é a minha meta? Então, foi justamente criando esses indicadores para a gente, de fato, estar metrificando a aplicação do BIM. Isso foi com base nos guias que a gente teve acesso de contratação do BIM Fórum no ano passado, né? Fala, Beleza. pequenininho. Léo! Opa, acho que tem alguém com um microfone. Mas, a partir disso, a gente foi pensando quais informações deveriam estar presentes do modelo para a gente construir uma matriz de requisitos, né? Então, a gente foi utilizando uma plataforma inglesa, a gente foi construindo quais eram os requisitos necessários, a gente estipulou um fluxo de informação desses modelos, né? Onde a gente descreveria quais eram os critérios de medição associados a esses modelos, para a gente fazer o orçamento BIM, por exemplo. Como que a gente verificaria se há ou não a presença dessa informação no modelo? Como que a gente avaliaria? A partir disso, gerando gráficos para ver quais disciplinas estão tendo mais dificuldade. É como se fosse uma pré-checagem para eu chegar no meu modelo 5D e gastar menos tempo investigando como que foram feitas as modelagens. Eu meio que planejar essa informação previamente. E a partir disso, a gente testou duas aplicações de IDS, né? Que um é o Ecodale e outro é o BIMColab. A gente testou é, tanto o Ecodale, que basicamente exporta esses requisitos dessa plataforma. Eu mapeio dentro da minha ferramenta de modelagem, pode ser um Revit, um ArchiCAD, para o projetista, à medida que ele seleciona alguma entidade, um pilar, uma laje, uma viga, ele já ter acesso a quais requisitos de informação ele tem que atribuir a tais elementos, pensados a partir dos usos que foram estabelecidos. Da mesma forma, eu consigo criar nas ferramentas propostas pelo BIM Collab. É um pouco diferente, mas eu trazer para o fluxo de modelagem tudo que está sendo planejado. É esse fluxo que a gente determinou, que ele se retroalimenta, né? De forma a ficar mais claro qual que é o processo de informação. Então, esse é o projeto, que é o modelo que a gente desenvolveu a partir da engenharia básica, da hidrelétrica e de suas obras conexas.
como é que a gente construiu esse modelo com as informações que a gente precisava para fazer um orçamento BIM, né? A gente tinha na equipe engenheiros que já haviam construído hidrelétricas, né? Já tinham essa experiência. E a partir de fotos, a gente foi entendendo as etapas de concretagem, como que eu começo a minha soleira, como que são as detonações, as formas das paredes de sucção, como que essas informações são medidas, né? Que tipo de informação, se é a área da forma, se é volume do cimbramento, para basicamente o meu modelo virtual ser uma representação do meu ativo físico construído. Como a gente estava estudando e escrevendo esse manual, entendendo quais eram as etapas, e como que se constrói uma hidrelétrica, a gente pensou, por que não fazer isso para esse caso e a gente já levar isso para a orçamentação? Então, esse modelo ele foi um exercício que a gente fez de entender quais seriam as etapas e quais seriam os quantitativos que a gente ia precisar extrair do modelo. Além disso, como um anexo ao BEP, a gente usou o mesmo modelo que ele já era segmentado de acordo com a obra. A gente fez um dicionário da EAP, mostrando toda a segmentação e construtibilidade do modelo, né, observando para quais quantitativos seriam importantes. A gente criou uma codificação para facilitar essa vinculação com o cronograma, para a gente ter esses estudos do planejamento. E na parte do 5D, a gente teve uma estratégia de codificação dos elementos que nos permitiu automatizar essa EAP dentro da ferramenta e fazer as extrações de quantitativo pelo filtro de dados, né? A partir desses parâmetros que a gente criou dentro de cada componente. Aqui embaixo, em laranja, vocês conseguem ver um exemplo, né? Esse aqui é a soleira de tomada d'água, né? Então, por exemplo, um elemento às vezes tinham 4 tipos de forma, né? Eu tenho forma na parte vertical, eu tenho um tipo de forma. Nessa parte laranja é uma forma deslizante. Na curva eu já tenho uma forma metálica. Tinham várias especificidades dessa hidrelétrica que a gente precisou pensar para extrair esse quantitativo. E a gente conseguiu depois, com o IFC, extrair dentro do Visos, que foi nossa plataforma. A gente compreendendo como que seria a construção dessa hidrelétrica, a gente viu que a planilha anterior a esse exercício, ela não continha todo o escopo necessário para executar a obra. Mesmo fazendo um trabalho mais detalhado, a gente notou que a modelagem para o orçamento BIM permitiu essa redução orçamentária de 11,28, mesmo com mais escopo. Isso que para a gente foi um ganho muito grande de fazer esse trabalho, né? Com isso, a gente consegue estabelecer um custo-alvo, isso está alinhado às metas e indicadores, e levar esse modelo para a gestão da obra, do desembolso. O Visos vai permitir a gente a fazer esses relatórios dinâmicos e acompanhar a evolução no tempo, né, desse acumulativo. No Visos, quando a gente estava trabalhando, a gente notou que tinha um plugin de exportação para uma calculadora de carbono, né? E isso chamou a nossa atenção. O pessoal utiliza muito isso para a questão de certificações ambientais, né? Eu tirar um LEED, eu fazer essas análises de sustentabilidade. Mas não era o nosso caso. Como que a gente conseguiria levar isso como um valor para o cliente, né? Essa foi a grande questão que a gente buscou, né, a partir desse trabalho de exportar a estruturação da orçamentação BIM de uma forma que a calculadora de carbono consegue entender os quantitativos e mapear. Basicamente, eu vou mapeando os meus materiais, calculando a pegada de carbono atual e eu crio alguns cenários de simulação de descarbonização. Aqui nessa imagem à direita, a gente consegue ver que a gente simulou um concreto com um EPD de menor emissão, da Votorantim. A gente simulou um aço com material reciclado da Celor. A gente estudou possível substituição de biodiesel em alguns equipamentos quando a gente vai abrindo o orçamento, né? Basicamente, porque a gente queria analisar tanto o projeto quanto a construção da hidrelétrica, quanto que eu estava emitindo nessas etapas. Então, basicamente, aqui é um exemplo de como que a gente abre para quantificar o consumo, né? Eu tenho a hora dos equipamentos, eu consigo chegar no consumo de diesel.
Então, isso a gente acabou optando por essa integração unidirecional, porque analisando o orçamento, analisando a minha obra, eu teria uma visão mais integrada do quanto que eu estava emitindo. A gente também, no Visos, a gente criou duas visões. Essa visão ativa da sustentabilidade é como que eu consigo mostrar isso para estabelecer uma meta de projeto e de reduzir em projeto, né, essas emissões. Então, além de analisar a visão do orçamento, a gente gerou a do planejamento e retroalimentou a simulação que a gente tinha feito do 4D para ver quais componentes da minha hidrelétrica estavam emitindo mais carbono, né? A gente gerou um intervalo de cores ali para estabelecer metas de redução para engenharia detalhada. Com isso, existem outras ferramentas mais integradas a um Revit, alguma ferramenta de modelagem que permite uma integração bidirecional, ou seja, à medida que eu vou modelando, eu sincronizo com a calculadora, eu consigo entender a partir desses gráficos, esse gráfico de Sankey, em quais entidades há maior concentração de carbono. Por exemplo, eu tenho mais concentração nas minhas colunas, nas minhas paredes, e ele já me dá algumas dicas de possíveis reduções, né? Então, uma vez que eu estipulo uma meta de redução de carbono, e essa meta está dentro do custo-alvo do projeto, eu consigo trabalhar em projeto para reduzir ainda mais com soluções de engenharia, e não simplesmente substituindo os materiais, né? Então, basicamente, foi esse fluxo que a gente estabeleceu, trabalhando de forma integrada a modelagem com o orçamento, o planejamento e a sustentabilidade. O que que isso trouxe de resultados, né? Que a gente está chamando de Green CAPEX. A gente viu que nossa pegada de carbono era esses 174 mil toneladas de carbono equivalente. Com essas simulações abaixo, a gente reduziu quase 40% das emissões de carbono. O que que isso corresponde, né? Como é que a gente torna isso palpável? A gente está deixando de cortar 483 mil árvores, que poderiam ser uma forma de compensação, né? Beleza. Essas simulações, a gente se perguntou quanto que custa fazer essas simulações, como é que eu viabilizo isso? E se isso retroalimentasse o meu modelo de orçamento para a gente entender qual o investimento necessário para a gente viabilizar essa redução. A gente viu que a variação do CAPEX original para o CAPEX mais verde foi de apenas 2,79%. Ou seja, isso não é nem 30% do que eu reduzi trabalhando o modelo BIM para a orçamentação BIM. Ou seja, eu reduzi mais fazendo o modelo do que o que eu estou gerando de investimento necessário para viabilizar isso. Mas o que significa esses 2,79%? Significa a possibilidade de a gente utilizar alguns instrumentos de financiamento, como o Green Bonds, que é uma forma de arrecadar recursos a taxa de juros mais atrativas do projeto, que se a gente dividir ao longo do tempo do projeto, eu acabo melhorando o meu CAPEX, não só pagando essa diferença, mas reduzindo o meu CAPEX do meu projeto. Ou seja, a gente consegue demonstrar que fazer esse estudo, essa modelagem financeira de obras mais verdes, traz benefícios ao CAPEX. E esse foi o case, case que a gente desenvolveu, né? O que é um interessante até dessa parte do financiamento que o Fukuda traz, é porque a gente vê muito, às vezes, o pessoal tratando o BIM ali como algum produto final que é entregue, mas o que a gente traz, até trouxe para o Eni, que traz aqui, é muito para a utilização do BIM como meio. A gente traz aqui uma série de estudos onde a gente extrapola a engenharia, teoricamente consegue maior acuracidade dos dados de escopo, maior abrangência de todo o escopo, faz uma análise do footprint de carbono do projeto. Então, ali a gente tem uma mescla de acréscimo de custo e redução orçamentária. E quando a gente faz o modelo financeiro do projeto todo, quando você pega essa taxa de financiamento, a gente fala de uma usina que a gente estava tratando ali de investimentos próximos de 700 milhões de dólares e 5 anos de implantação do projeto. Então, quando a gente distribui isso no tempo e pega taxas de juros mais competitivas, até a título de exemplo, a Ampipar captou os mesmos 700 milhões a uma taxa de 10% ao ano,
que quando a gente vai no mercado vai estar em torno de 12 a 14. E a gente dilui isso no tempo para a modelagem financeira do negócio, às vezes viabiliza um investimento em função dessa modelagem. Você consegue um payback antecipado e uma taxa de retorno mais atrativa. Então, isso a gente traz como um meio de avaliação de investimento de um ativo, onde extrapola somente o conceito da engenharia e traz também para a modelagem financeira. Então, a gente pega um projeto que é extremamente grande, onde tem um volume de serviço muito grande e um volume de investimento grande, e tenta aplicar a metodologia do BIM para conseguir otimizar ele em todas as pontas. E isso sem contar também que esse modelo, junto ali com a parte de orçamentação que foi feita e de planejamento, é possível levar para a parte de gestão do projeto na obra ali em si, para fazer o acompanhamento de uma forma muito mais efetiva do projeto como um todo. Então, assim, a gente desenvolveu tudo isso na fase ainda de estudos. Foi um projeto que provavelmente deve ir a mercado para o BID de concorrência e implantação. Mas, assim, até pensando, a gente não pode divulgar nome de cliente em função de confidencialidade de contrato, mas até pensando no setor, se fosse um setor elétrico brasileiro aqui, onde tivesse, fosse um cliente final, ele pode até oferecer um, um deságio na taxa de energia para o governo muito maior em cima de um modelo que ele tem muito mais confiabilidade para esse tipo de oferta, e aí ele consegue viabilizar, às vezes, algo muito mais lucrativo para ele do que um modelo onde seria só um 2D e o levantamento à mão e nem tantas informações de elemento por elemento, igual a gente conseguiu criar aqui. E é muito interessante o quanto que vocês agregaram de informação numa saída de estudo, né? No início de estudo que talvez nem tivesse esse foco, né? A coisa meio que se apresentou para vocês, vocês fizeram essas simulações, né? E viram um atrativo de negócio. Quer dizer, como o Túlio comentou, a engenharia, né, deu origem a um outro tipo de análise, né, que propicia possibilidades, inclusive, de beneficiar o negócio, como ele falou, numa oferta no mercado, uma vez que a gente está falando de energia, né? E isso, hoje em dia, é, é um ativo financeiro de grande valor, de grande valor, né? Para todas as áreas que dependem de energia. Então, a gente vê nisso uma possibilidade de simulação para até para uma apresentação de atrativo de negócio, né? Exatamente, isso que é o que se mostrou mais interessante. Acaba que por esse estudo de carbono que a gente realizou, a gente chegou um momento a gente não estava incluso no escopo, era mais uma revisão da parte de planejamento e CAPEX, e a gente viu que poderia gerar muito valor para o nosso cliente fazer essa análise, e em cima disso a gente se propôs a fazer até para trazer algo novo, que a gente ainda não havia visto no mercado e que iria gerar um valor para ele, hoje que a gente considera em tese imensurável. Assim, porque antes de fazer o trabalho, a gente não conseguia ter a dimensão dos benefícios que podia ter. Depois que a gente conseguiu ter o trabalho realizado e ele se quantificar, por exemplo, através da taxa de juros, do modelo de financiamento, a gente conseguiu enxergar o ganho efetivo que teve todo esse esforço. E o interessante é que a ferramenta da AutoQI tem essa possibilidade integrada ao orçamento, né? Que é uma coisa que é o que vocês falaram. Eu não me lembro de ter, não sei se o pessoal ouviu sobre esse tipo de análise a partir do orçamento e integrar isso com uma calculadora, né? De economia de carbono. E isso é um baita diferencial para todo e qualquer projeto, né? Exato, e inicialmente a gente estava até trabalhando também com uma calculadora australiana, e porque ainda no Brasil você não tem a parametrização correta ali de todos os itens. Sim. Então começou agora a ter alguns movimentos
se eu não me engano, o Sinduscon de São Paulo já está fazendo alguns estudos, tem uma série de outras empresas já começando a trazer essa parametrização para a realidade brasileira, para a gente conseguir ter dados mais concretos. Então, a gente usou uma base de emissão australiana para conseguir fazer esse estudo inicial e que é aceito, porque hoje o principal fonte de financiamento desses grandes investimentos às vezes vem da Europa ou dos Estados Unidos, que é onde aceita esse modelo e essa parametrização. Até que a gente não tenha alguma coisa que tenha um lastro de confiabilidade, né, de parametrização de informação, no caso, né, não tem nada a ver com a parametrização do modelo, mas talvez ainda se lance mão de índices que estão já consagrados, né, na Europa e nos Estados Unidos, né? É muito Exatamente. interessante isso. Sabe que agora me Inclusive, ocorreu, tem o pessoal da Ugreen, o Felipe Boni, não sei se alguém aqui do pessoal que está aqui com a gente segue eles nas redes sociais, no Instagram. Eles têm um trabalho muito interessante é, de especificação, tem uma série de eventos, eles têm uma sede na Europa, e agora me veio que talvez eles se interessassem em, em ter essa, essa possibilidade de análise. Eu até vou recomendar para o Felipe, que eu tenho até um, um contato assim, e eu acho que eles se interessariam por assistir essa apresentação, viu? Eu vou até mandar para ele depois o link do nosso canal. Eu acho que ele vai achar bem bacana, viu? E, legal. e, e deixa eu te perguntar, vocês chegaram a apresentar isso para o cliente de vocês, essa possibilidade, sem Sim, querer entrar em coisas sigilosas, A mas gente imagina. apresentou, chegamos a apresentar até para a área de sustentabilidade e meio ambiente deles, e aí eles ficaram de fazer uma avaliação, porque esse processo de obtenção do modelo de financiamento ele é mais a longo prazo. E Uhum. aí era destinado a um leilão específico de energia, e aí a data desse leilão ainda está em dúvida do momento de ocorrência. Então, Ah, por isso que ele não levou adiante, entendeu? Mas chegamos a fazer toda a apresentação. Isso foi até a diretoria de sustentabilidade desse cliente. então eles vislumbram já trabalhar com essa possibilidade já para certificações. E a questão Exato, do financiamento tendo isso como um diferencial do projeto. exatamente. Isso Porque aí daí, eles conseguiriam viabilizar algo e ser mais competitivo na oferta de energia para o governo. é. E é muito interessante você ver, você consegue ali uma redução orçamentária com todo o trabalho de modelagem, requisitos, extração de quantitativo, né? Que é um trabalho árduo, né, para você planejar o desenvolvimento desse modelo, mas você consegue ter, no momento que você faz um acompanhamento, uma gestão, né, você consegue de saída ter uma redução que eu acho muito significativa, da ordem de 11%, né? Muito Sim, significativo. Num mercado maluco como está o nosso, com descontos muito pequenos em aquisição, em contratação, você conseguir, a partir de um processo utilizado, ter uma redução dessa, dessa monta, eu acho excepcional, né? Olhando pelo lado da engenharia de custos, né? Não sei se a Guadalupe concorda comigo, né? Mas as coisas estão difíceis para o nosso lado, né, Guadalupe? Então, a gente vislumbrar essa possibilidade de redução de custo, a gente já fica feliz e sabe que vai deixar o nosso cliente feliz, né? Quando a gente fala de consultoria, né? E aí a questão da possibilidade de um outro tipo de valor agregado, que é a questão da sustentabilidade, né? É o tipo da coisa que, como o pessoal diz, pega bem no mercado, né? É um diferencial para a empresa que tem esse tipo de preocupação, né? E eu acho que aí também entra numa outra questão que eu acho muito importante, que tem muito a ver com o trabalho do Felipe Boni, da Green, que é a possibilidade de você fazer substituições
de especificação para melhorar essa questão de sustentabilidade, né? Que é uma coisa que existe uma certa resistência de achar que, que essas substituições de especificação gerariam custos maiores e, consequentemente, preços maiores das nossas obras, né? E eu acho que é uma possibilidade da gente ver essa é quase uma exigência do mercado, né? Olhar sob outro prisma, né? Analisar não só o valor absoluto do material ou do serviço e ver o que isso agrega dentro do ciclo da construção, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. E um ponto interessante, assim, que a gente viu até na prática, é a confiabilidade que te gera para você questionar os quantitativos que estão, por exemplo, inicialmente colocados na PQ. Sim, Quando você se trata de uma estrutura complexa, é difícil você fazer o levantamento com aquela acurácia de afirmar que é, pode se reduzir o quantitativo. Quando a gente extrai do modelo, você consegue ter uma rastreabilidade muito maior, entendeu? Isso é exatamente. um ponto que é extremamente relevante também. E eu acho que isso é uma situação bastante é, interessante de ser colocada, né? É, a questão da rastreabilidade, da confiabilidade, pensando na questão da qualidade desse modelo, né? E do planejamento que ele teve na questão dos requisitos necessários a cada objeto. Eu acho que foi isso muito que a gente trabalhou na mentoria, né, Lucas? Como é que a gente faz Exatamente. para que essas informações que o orçamento precisa, que o quantitativo precisa, apareçam lá no objeto para que a gente possa consumi-las de maneira sossegada, né? Que a gente tenha confiança naquela informação. Então, eu acho que esse é, é, é mais uma possibilidade de você ter um planejamento de modelagem para extração de quantitativo para orçamento, né? No sentido de você atrelar isso a outras questões que talvez num primeiro momento a gente ainda não esteja habituado, né? Um olhar que ainda é um pouco novo para a gente, né? Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que está muito enraizada essa questão de, primeiro a gente pensa na engenharia, depois a gente planeja como que a gente vai construir e ver quanto que custa, né? E se for seguir nessa lógica, já é tarde demais. Se a gente Exato, pensar um pouco mais como que a gente vai planejar, quais informações a gente precisa, e isso for de uma forma mais clara, né, nesse fluxo, a gente de fato consegue trabalhar essa informação e gerar outro valor, né? Aí, basicamente, Rosângela, oi, Marcos, diga. então, duas questões que eu queria esclarecer com eles. É, como é que vocês, o que, qual é a ferramenta que vocês usaram para fazer esse cálculo da redução de carbono do projeto básico para o otimizado? a gente utilizou a calculadora eTools, que tem integração com o Visos, mas a gente testou Ah, outras também durante o processo. alguma dificuldade ou é tranquilo para quem entende, lógico? Bom, o orçamento ele tem que refletir exatamente a obra, né? Assim, Sim, as CPUs, depende muito desse detalhamento, entendi. mas construir é tranquilo, assim, quando a gente estava investigando essa forma, eu só vi análise de carbono associada à fase de projeto, né? Eu conversei muito com a Fernanda Machado, Marcos Arana, da Autodesk. A gente testou bastante o Tally, que é um plugin dentro do Revit. Mas quando a gente olhou para o orçamento, que a gente conseguiu fazer uma análise mais completa. Não é ainda uma integração bidirecional. Eu acho que essas ferramentas vão evoluir para isso, né?
mas enquanto elas não existem, a gente pode ter essa abordagem híbrida, né? Eu acho que... Nesse, Fala, não, Marcos. pode falar, pode falar. Não, eu acho que a grande sacada aí é a integração da estrutura da composição de custo unitário mesmo, dos Uhum, elementos que compõem o custo unitário. Quer dizer, que são os insumos, são os recursos que vão ser consumidos na execução daquela atividade, né? Que eu acho que é aí que ele procura, né? A partir da quantidade de serviço, ele lê o insumo, ele lê o recurso, substitui e faz essa conta se sobra ou se falta, uma espécie de crédito e débito, imagino eu aqui falando aí Uhum. meio de orelhada, né? Não sei se o processo é mais ou menos esse. basicamente, como é que isso retroalimenta novas composições, né? Com esses materiais mais verdes. Porque aí talvez, não sei se isso tem, mas talvez uma maneira de sinalizar a composição, gerar uma curva ABC diferenciada, onde você tem um consumo maior, um estrago maior, né, para um estrago menor. E à medida que você vai fazendo a substituição desses recursos, né, no caso os insumos da composição unitária, você vai é, é, refazendo essa curva e Uhum. tentando tornar ela menos nociva, né? É um Num processo bem projeto, interessante, né? oi? É bem interessante isso mesmo. Aqui, No projeto dessa envergadura, você tiver alguma dificuldade para fazer a quantificação automatizada em função baseada nos projetos? Então, o que motivou a gente modelar para extrair esses quantitativos é porque a gente não conseguiria fazer isso de forma 2D. Pode Entendi. até voltar aqui na hidrelétrica em si, complexidade do projeto, né? a Valeu a Exatamente. complexidade pena, das formas valeu a e pena que investir em modelagem. a gente acabou, principalmente essa parte do cotovelo de sucção, né, onde fica a turbina em si, é um círculo que se desdobra em três saídas, né? Então, conseguir levantar isso manualmente não tem como, né? Da Sim, mesma sim. forma, esses muros de abraço, essa parte mais é, orgânica, né, da edificação, o próprio pudim invertido, que é o que suporta a turbina, tudo isso, sem o modelo, a gente não teria essa informação. Por isso que é extremamente majorado em contingências, em riscos, porque se a gente continuar fazendo em 2D, a gente Em está função trabalhando de, informação errada, não, né? em função dessa complexidade, né, dessa especificidade, né, do projeto, alguma dificuldade na modelagem ou tranquilo? Software que vocês usaram atendeu sem problemas? Por mais que seja complicado, a gente fazendo as etapas da obra, pensando em quem vai executar, a gente torna Sim, ela um pouco mais simples. entendi. Então, foi pensando no campo, em como usar o modelo para gestão do campo que a gente gerou esse modelo. Entendi. Eu não sei se vocês já falaram e eu perdi alguma coisa. Essa obra já está iniciada ou está em projeto finalizando? Ela vai entrar em leilão. Ah, vai Qual que é leilão. essa? Esse estudo que a gente fez era basicamente a atualização da base para esse cliente final, para ele poder saber o valor do investimento para poder ofertar para o Ah, governo tá. o deságio para fornecimento de energia, entendeu? Então ele teria que estudar o modelo CAPEX de investimento e o modelo financeiro dela, a modelagem Entendi. financeira do projeto. E aí, como houve uma postergação da data desse leilão de energia, ainda está só nos estudos. Daí a importância de um estudo próximo da perfeição, né? Exato, Porque o prejuízo pode ser grande ou o lucro, né, superestimado e o leilão ir por água abaixo, né, exatamente, Rosângela? Isso a responsabilidade, né, de você Exatamente. estar fazendo uma modelagem, um estudo quantitativo, preço, para dizer, ó, é isso, põe minha mão no fogo e vai bater uma tela no leilão. Que se É, der zebra, complica. Aí,
E Importância, né? essa questão é, é, da acurácia Exatamente. e principalmente do tempo, né? É possível fazer na mão? Com certeza é, né? Ah, mas Mas isso requer, primeiro, um conhecimento de um profissional muito grande, né? Não dá, sim, sim. tem que ser um profissional muito tarimbado em orçamento, né? Com muito conhecimento em processo executivo desse tipo de obra, né? Que não é uma coisa simples, não é o tipo de obra que Sim. seja feita, Não é corriqueira, né? não é corriqueiro, exatamente, é uma obra especial, né? Então, a primeira questão. A segunda é que você tem uma questão de baixa produtividade, porque você não Sim. consegue fazer nenhum tipo de uso de ferramenta, por mais básica que seja, como um Excel, porque você tem que criar, não existe repetição, não existe geometria com formas regulares, né? Então, a gente consegue fazer? Consegue, mas o tempo que isso vai consumir, e às vezes a gente pode realmente, numa complexidade dessa, comer bola. Então, quer dizer, então, se a gente tem o profissional que conheça o método executivo, né? Que acho que isso é fundamental, né, Lucas? Você entender como é que esta obra, é, é, como é que ela se constrói, como é que se constrói essa obra, né? Porque, na verdade, o orçamento é isso, é o projeto em formato de planilha. Então, você vai ter que sequenciar essa planilha orçamentária em quantitativo, em serviço, depois em custo, depois em preço, pensando exatamente na metodologia de execução. Então, se você vai ter esse tempo todo, pega esse tempo e otimiza no desenvolvimento da modelagem, né? Onde você tem a possibilidade de você fazer o que? Um rastreamento e você usar é, é, ferramentas computacionais para situações de geometria complexa, né? Superfícies, volumes, né? E muita coisa a máquina consegue fazer para a gente, nem tem que ter alguma coisa de programação, né? Você tem um outro tipo de dispêndio de mão de obra, de energia, não é braçal, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar a falar é, desse tipo de coisa, né? É, é, a vantagem de modelar, eu acho que ela hoje em dia, com esse tipo de situação que os meninos trouxeram, ela suplanta a possibilidade de erro, tá? Eu acho que ela tem que ser lida com um investimento de tempo e principalmente rastreabilidade e, obviamente, uma melhor acurácia, porque você usa de ferramentas é, que você tem como checar isso continuamente, né, gente? Eu acho que isso é uma super propaganda para você investir tempo em fazer um planejamento de modelagem, porque isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Ah, mas esse investimento, né, Rosângela, no tempo para desenvolver essa modelagem, todo esse processo, o ganho vai ser na obra depois, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso Eu é acho que inevitável, né? primeiro já foi no orçamento propriamente. Exatamente, Então, o primeiro ponto positivo veio que imediato, né? A exatamente. possibilidade de uma redução da ordem de 11%. Muito bom, né? Guadalupe Sim, aqui, acho que está sem microfone, mas colocou no chat aqui, né? Está fascinada pela apresentação, que é uma economia super legal, tal. Então, só daí eu acho que já é ponto para essa claro. para essa para essa empreitada, né? E aí você vai agregando até possibilidades de simulação da própria modelagem, do próprio processo de execução, né? Então, você vê, eles mostraram ali, integraram com o 4D, o processo executivo. Então, às vezes Sim, você pode fazer uma simulação
e você perceber alguma coisa que pode te gerar, não sei se uma economia, mas um conforto maior no dispêndio do dinheiro, Claro. né? Agora, Da isso, estratégia de plano de ataque, exatamente. né? Vai ser um case sensacional o dia que a gente vê essa obra pronta, né? Com certeza. Aí, Exatamente. aí Aí, A hora que O vai aparecer, a modelo, gente ser. vai lembrar dela, meninos. aí vai dar mais orgulho ainda, né? Não, não, porque Nossa, aí você vai ver, se não tiver nenhum contratempo, né, que fuja do controle, né, do executante. Isso, por isso que a gente sempre fala, né, Rosângela, que o BIM, contrariando muitos que dizem aí, ele está começando, porque um case desse você não tem, né? Você está aí, está o projeto, né? Está o orçamento, toda a modelagem, tudo isso feito com maior cuidado, né? Com acurácia quase perfeita. Imagine uma obra dessa pronta e você conseguir comprovar que aquilo que você planejou, aquele tempo que você gastou no projeto, foi colhido o resultado no, no, no ciclo de vida, projeto e obra. Planejamento, projeto e obra. Isso é mas, fantástico, né? mas eu acho que esse dia está chegando, viu, Marcos? Porque Será que eu vou ver? vai, vai, vai. vai. Não, mas aí tem Pantene, né? Tem essas tintas. Também, tem. Tem muita. Tem coloridos, né? Isso, isso. Mas eu acho que Grecin 2000. isso. Mas eu acho que a gente vai ter esse resultado, sim. Não, o Rueda está Precisa ter, né? precisa, Precisa ter, porque hoje essa questão da obra está muito na expectativa, né? e Olha, eu, acredite no que eu estou falando, que o resultado vai ser positivo. Né? Isso aí não é fácil, né? mas você vê, Então, olha, no momento que eles apresentam resultados, empíricos, vai, ok, vamos pensar assim. Mas você tem como fazer a gestão disso, né? A simulação que o BIM oferece é a construção virtual, né? Hoje em dia, o construtor que não sim, acredita nisso, ele está fadado ao fracasso. Desculpe a sinceridade. claro, Você está provando por A mais B, né? E é o que o Marcos falou. Se o cara não fizer nenhuma coisa, se ele não fizer nenhuma coisa diferente daquilo que foi planejado e programado no modelo, né? Porque essa é uma questão sim, também, que talvez seja, né, uma situação para se falar também. O entendimento do construtor na aderência ao uso do modelo, claro. né? Se está entregando de mão beijada, o cara vai fazer diferente? Não faz sentido, Exatamente. né? Mas Aí tem você gente que fala também a faz. questão da gestão, né? É, Ó, tô te dando um projeto, né, modelado, com todos os estudos feitos, que não tem chance do fracasso. O cara não pode e, e, botar o prego errado no lugar errado, pô. e eu acho que a gente precisa começar a ter um outro tipo de conversa. Olha, eu estou te entregando, não estou te entregando um modelo, não estou te entregando um projeto. Eu estou te entregando uma obra construída. Vai lá e faz Claro, igual, claro. Não, né? Você tem né? o modelo pronto, né? Você está com o modelo pronto, está com É, ele 3D, todo bonitinho, fazendo os vídeos, entrando por dentro, por fora, blá, blá. Fala, meu amigo, esta é a obra que você vai ter que fazer. Você vai ter que entregar exato. isto. E é isso aqui. Isso vai no contrato. Olha, tá Igualzinho. vendo? Né? Você bota no contrato, amigo. Isto é o que você tem que entregar, custe o que custar, doela quem doela, sabe? Então, é uma nova postura, né? É. Do cara antes pegava o projeto, aqui eu mudei porque eu achei melhor Isso. redondinho em vez de Não, agora quadrado. não. Agora Não, não. não, amigo, eu tô te entregando isto, você vai me entregar isto e nada fora do lugar, Na sabe? É verdade, uma nova postura. a gente entrega uma obra construída. Construída Exatamente. num outro lugar, mas é construída.
né? Ué, você, né, o 3D, né, o visual da obra que você faz depois, né, em cima do projeto, é obra construída. Ela só está Exatamente. virtual, mas ela está construída, né? Eu acho que isso é interessante, né? Quando a gente vê um uso diferente e quando a gente vê resultados já apresentados e projetados, né? Deixa eu ver aqui que veio um texto imenso aqui. Gênero. Hubbeam? Arduino é você? Sim, Ah, é, tudo bem? tudo bom. É Tudo. que eu tive o prazer de ter uma prévia com eles, já está fazendo uns 10 dias, né? Ah, A gente está conversando porque a gente está com um trabalho de porte bem menor, mas parecido com o que eles fizeram. que E a legal. gente quero ver se eu consigo tentar envolvê-los lá no trabalho para nos Ai, ajudar a que desenvolver, bacana. Nossa, né? vai ser Bem legal, incrível. Os meninos são ótimos, que legal. né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Mais visibilidade e confiabilidade suficiente para provocar o mercado para investimentos em produtos com melhor atendimento aos requisitos de estabilidade vinculados às análises ambientais, qualidade e economia. É isso mesmo. Exatamente. A gente está lidando lá no trabalho com buscando condições de buscar a certificação do LBC, né? Tá. Que é a Living Building Challenge. E eles têm requisitos muito mais São mais rígidos, difíceis, né? rígidos de atendimento, em que a gente acha que o BIM, em um trabalho parecido com o que eles estão fazendo, vai nos dar condições de poder desenvolver o projeto. Hum. Então, a gente tem um prévio agora, que a gente está trabalhando com o Aqua, e a gente estaria fazendo um trabalho semelhante ao que eles fizeram para conseguir poder desenvolver o projeto para o Live Building Challenger na sequência, né? Hum. Então, ver o trabalho deles funcionando é extremamente motivador, muito legal. Sem dúvida. Não, e é um alento, tipo, olha, eu tenho uma saída aqui, eu tenho como tem um caminho aqui para eu trilhar, eu tenho como repetir essa, esse Ex- procedimento e chegar no mesmo resultado extremamente positivo, né? Isso né? é muito, muito Exato, porque a bacana. gente começa a trabalhar com o BIM, a gente vê o potencial, quando começa a trabalhar e vê as dificuldades, às vezes dificuldades da organização em si, de atendimento, compreensão, né? Eu vejo o Marcos comentando, né, da Prefeitura de São Paulo, é muito parecido. Mas quando a gente consegue ver trabalhos desse tipo dando resultados, motiva a gente a continuar trabalhando e, e no processo de convencimento das pessoas. E a gente vê que cada vez mais, aos pouquinhos, a comunidade da onde a gente está compreendendo o valor das ferramentas e do processo, né? Mas, De crescimento das pessoas. Esse que é o mais legal, né? exatamente. E, Ontem, né, viu, Rosângela, desse assunto, ontem eu estava conversando com a secretária de gestão, justamente para a gente criar o GT BIM Prefeitura, né? E na apresentação que eu fiz, ela falou aquilo que eu deveria ter falado, só que ela falou antes. Ela falou: ah, pois é, com isso a gente vai ter a obra pronta antes de começar a obra para dizer: é isto que eu quero. Hoje, no papel 2D, né? O cara fala: ah, mas você não disse que era assim, você não disse que era assado, né? Não, faltou detalhes. Agora não, é isso que a gente acabou de falar. Você pega o modelo, você pega o 3D, né? Você pega a maquete, pega o que for e fala: escuta, é isto que você vai construir, que você vai entregar. Eu não quero nada diferente disso. Né, e foi o que a gente está comentando, é convencer as pessoas de que isto é bom porque traz este resultado. é. Isso é E, fantástico. e é muito interessante, né? A partir do que o Arduino colocou aqui, é, a, a- o entendimento, né, das pessoas que vêm evoluindo, mas ao mesmo tempo, como os nossos desafios acabam se
a gente está sempre com uma régua um pouquinho mais alta, né? Exatamente. Está sempre uma corridinha para cá, uma corridinha para lá, né? Porque a gente também vai superando etapas e vai tendo que entregar mais, entender melhor, entregar melhor, né? E os desafios Sim. acabam sendo constantes. E eu acho que isso é muito bacana, não sei se vocês concordam, eu acho que é isso o que é tão instigante no BIM, né? Parece que é um negócio que não tem fundo, né? Porque tem tanta possibilidade, Não tem limite. não tem Você limite. viaja na maionese para a Lua, para É, Marte, para Plutão, para tudo, né? Mas disso que você está falando, Rosângela, eu tenho usado uma frase aí, principalmente, né, por conta do serviço público. Por que usar BIM quando pergunta? Eu falei, a gente quer fazer melhor aquilo que a gente já faz bem feito. é, Vamos fazer melhor, ferramentas, né? Softwares, aplicativos. Então, se eu posso fazer melhor, por que que eu vou fazer pior? E aí surgiu exatamente. uma questão que você falou, não sei se você falou alguma coisa de advogado, não sei se você falou, não Não, lembro, não, mas não. conversando com o advogado, ele falou: escuta, a lei de licitações fala que você deve preferencialmente fazer com a metodologia BIM, ok? Então, uma discussão enorme. Preferencialmente não é obrigado. Tá bom. Há Preferencialmente não é controvérsias, né? obrigado. Não, não, é uma discussão 24 horas por Sim, dia, né? 7 dias por semana. Se o cara fala assim, se você tem uma ferramenta que vai trazer economia, se você não usar, você vai responder por isso. é. Você Eu- gastou mais, entendeu? Olha onde que eles estão levando a coisa. é, não, Né? Ele fala, não, realmente preferencial não é obrigatório, mas se não, mas você a tem uma própria, a ferramenta, própria né? regulamentação diz, né? Preferencialmente em BIM. E se não for Pois é, assim, você vai ter que me dar um bom argumento. pois é, mas a primeira vez você dá um bom argumento. Você não tem gente, não tem dinheiro, não tem pessoal, não tem software, não tem hardware, mas o cara fala, escuta, se você está dizendo que no mercado tem uma ferramenta que traz economia de prazo e preço, como é que você não vai usar isso? É. Você Não, vai e está fazer. esperando o quê para usar, né? Que Não, eu acho que essa coisa. o cara até citou o artigo 70 da Constituição Federal, que se você der prejuízo para a administração pública, você paga. Entendeu? Então a discussão é justamente por isso. Então eu falei, gente, vamos fazer por quê? Porque é melhor, porque é bom. É, Precisa mais argumento do que isso? Né? e eu acho que essa é o que você falou, é uma discussão sem fim, né? Sem fim, sem Mas fim. eu acho que é, o pessoal vai acabar entendendo essas questões. Com certeza, com certeza. Não tem volta. O que precisa é você saber explicar. Como eles estão falando aí, né? Os detalhes que eles estão falando, das economias, né? Do projeto, da modelagem, tal, tal. Você precisa ter didática para dizer aquilo que você está fazendo. E aí a É, pessoa vai entender. e eu acho que o Rueda está falando, precisa mensurar todas essas informações. Eu acho que Sim, esse claro. conjunto, Rueda, é o que vai dar o convencimento, né? Exatamente. Porque é uma coisa que a gente até tem falado bastante. Eu acho que a questão agora não é falar que o BIM faz isso ou aquilo, é mostrar esse tipo de resultado. Exatamente. Olha, o processo que a gente está usando, não precisa falar o nome da coisa. O nosso processo de projeto nos possibilitou essa simulação com esse e esse resultado. E aqui estão os gráficos, Exatamente. estão as contas, estão os números, né? Estão os BIs da vida. Então, eu acho que o, o, a simulação dos resultados é muito interessante. Desculpa, gente, eu E a estou. cada resultado positivo, você tem um case para mostrar, né?
Então, daí a importância dessa divulgação, né? Da gente estar mostrando o que que a gente está fazendo. Eu acho que isso que vai vai ilustrando, né? Vai enriquecendo o assunto, né? Exato. E Mas eu acho muito bom. que, Parabéns aí para o trabalho de vocês. Não, obrigado, Marcos. Muito obrigado, gente. e meninos, me diga uma coisa agora. Nessa sequência, o que que vocês vislumbram de outros projetos que vocês já vi aí que tem uma parceria surgindo aí, é, que o Arduino comentou, passa a ser um elemento a ser explorado nos próximos projetos para outros clientes, para outras obras. Hoje, o que que a gente enxerga, tá, Rosângela? Assim, nem todo cliente tem conhecimento e maturidade da ferramenta para ser aplicável, mas a gente teve algumas conversas aí, como a gente também atende muito o setor de mineração e siderurgia, tivemos algumas conversas com clientes onde, por exemplo, que na Europa e Austrália é praticamente obrigatório o estudo de emissão de carbono para aprovação de projeto no governo. Então, a gente teve algumas conversas com essas empresas, a maioria delas do ramo de mineração, justamente para trazer para o Brasil esse tipo de estudo mais detalhado também e envolvendo o ciclo de vida do ativo inteiro. Aqui a gente fez o estudo só da pegada de carbono da implantação. E aí, com os parâmetros de operação, com o OPEX dessas, seja uma planta de mineração ou uma empresa siderúrgica ali, a gente consegue calcular também essa pegada e emissão de carbono ao longo do ciclo de vida do ativo inteiro. Então, teve essas conversas iniciais, a gente enxerga que vai ter outras aplicabilidades, mas bem provável que seja mais para o ano que vem, isso porque ainda as empresas, de acordo com o que vão vendo esse estudo que a gente fez inicialmente e do modelo integrado, vendo ali desde a modelagem 3D até esse estudo que já está na sexta dimensão de sustentabilidade, estão enxergando valor em fazer a contratação dele conjunto. Hoje a gente já vê mais recorrente no mercado um 4D. O 5D e o 6D ainda são bem iniciantes, assim, são algo bem preliminar que eles buscam. Então a gente entende que tem esse tempo de maturação ainda no mercado para aí sim começar a ver essa demanda mais recorrente dos clientes, entendeu? Vocês têm algum estudo, alguma proposta no nível mais, vamos dizer, menos complexo, né, do que mineradora, hidrelétrica, siderúrgica, mais no padrão de construção civil? Vocês têm alguma edificação praticamente, algum estudo da questão do carbono, da economia, da redução? Hoje não, Marcos. Por que que a Ainda gente não. não tem? A maioria dos nossos clientes são clientes onde você tem um capital intensivo muito grande para a implantação dos Sim. projetos, que é onde, em Aham. tese, comporta uma consultoria ali com maior valor agregado. Então, assim, Sim. para obras prediais, o que a gente tem visto, a gente conversa muito com o pessoal do setor, a gente, por exemplo, é associado ao BIMFórum também, então o que a Aham. gente enxerga é que essas empresas, as incorporadoras, já possuem alguns núcleos BIM dentro delas, e aí Sim. eles Sim. trabalham muito voltado para a área de planejamento e custo, visando a otimização do projeto. Essa Aham. parte ainda do 6D a gente não viu as incorporadoras fazendo, e a gente também não tem nenhum cliente nessa área. Eu fiz uma pesquisa muito rápida, né? Assim, tipo, né? Falando com algumas pessoas, porque hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Secretaria de Mudanças Climáticas e isso é um dos desafios, né? Da gente fazer, usar o BIM sustentabilidade para tudo isso, né? Para projeto, obra, eficiência energética, redução de resíduos, né? Por isso que eu perguntei se vocês tinham alguma coisa, porque é uma pesquisa que a gente tá fazendo para buscar algum dado aí que ilustre, né, e subsidie as nossas conversas, né? Tudo isso para que todo mundo entenda, né, que a gente não está simplesmente fazendo um projeto bonitinho, né, que aparece tudo lá, instalações, estrutura e tal. É muito mais do que isso, né? Tem muito, né, já estão falando, né, dos 7D, 8D, 9D, 10D, né, e vai fora, né?
os usos aí vão longe, né? Mas legal, muito bom. Perguntar uma coisa. A modelagem, vocês desenvolveram a modelagem internamente ou vocês terceirizaram o desenvolvimento Fiz- de modelos? Fizemos internamente, Rosângela. Vocês têm departamento, né, de projeto? A gente tem um setor de inovação, onde, né, desenvolvimento. A gente pegou como uma forma de exploratória mesmo, né? No início Fazia parte e do estudo, no caso, né? fazer parte do estudo. Tá. E vocês veem dificuldade na contratação de terceirizados para desenvolver projetos? Eu acho Hoje, que pode falar, Túlio. o que eu ia comentar é o seguinte, o que a gente vê para a parte, principalmente industrial e infraestrutura, é que as empresas de engenharia não estão muito preparadas para o desenvolvimento em BIM. Normalmente o que eles fazem no máximo é uma maquete 3D aí que a gente tem recebido, entendeu? Mas para as outras áreas, talvez para predial, a gente já consiga ter fornecedores mais bem desenvolvidos. O que a gente recorrente aparece para a gente são modelos entregas em 2D, onde a gente se vê obrigado a fazer a modelagem para conseguir ter ali um modelo para o 4D e 5D que funcione de forma efetiva. Você acaba tendo a partir do 2D, fazer a modelagem, né? Exato. Porque É, a parte- muito a lógica do, principalmente predial, né? As pessoas começam mesmo com as ferramentas de modelagem, elas terminam no 2D e a maior parte da informação é complementada nos desenhos. Então, você para entender o projeto, você acaba fazendo o sentido inverso, né? De pegar os isso. 2Ds, entender as especificações, porque muitas vezes elas não estão agregadas como informação no modelo, né? O modelo foi só um ponto inicial, ele acaba virando só um objeto mais de consulta, ele não tem um protagonismo, né? No processo. E você acaba tendo que fazer o negócio meio que de trás para frente, né? Isso, Para ou a gente poder. pega para refazer, para ter essa visão de obra e de CAPEX, ou a gente pensa um outro processo onde tem um orçamentista BIM envolvido nessa gestão da engenharia, né? Uhum. Mas ó, eu acho que o trabalho de vocês nesse case, eu acho que traz tantas possibilidades de reflexão e aquilo que eu falei, o, a barra vai subindo, né? E a gente que lute para correr atrás, né? A gente acaba vendo como as coisas são possíveis, né? E, e todo o empenho que se tem para entender o BIM, para estudar, e, e uma coisa que a gente, acho que todo mundo fala isso, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que pouco sabe, né? Então a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Igual aqueles cachorros que ficam correndo para lá e para cá. Mas à medida que a gente recebe é, convidados como você, a gente vai vendo que de fato é um caminho sem volta, que o esforço é recompensado, né? Que o investimento, seja de tempo, informação, em dinheiro também, porque você tem que comprar software, você tem que comprar hardware, você tem que se capacitar, o retorno existe, né? E eu acho que o melhor retorno de tudo isso é ver uma obra bem construída, né? Dentro de prazo, custo e qualidade, né? Que são os preceitos da gestão do gerenciamento de obra, né? Seja qual tipo de obra for, precisa ser entregue dentro do prazo, do custo e da qualidade, né? E isso gera uma, uma tríade, né? Que leva a um quarto ponto, que é a satisfação do cliente. É uma coisa que hoje em dia pouco se tem, aliás, se tem falado muito, mas de fato quase ninguém se importa. E no momento que você tem obras de baixa qualidade, com problemas, e que não tenham problemas, mas que tenham custo, que estoure, prazo, você acaba não respeitando o teu cliente, né? E aquele contrato que lá no começo vocês assumiram.
Então, eu acho que isso é um fator também, no meu entendimento, de resgate, né? Eu sempre comento que o BIM, ele é um resgate de uma série de coisas que a gente já teve na engenharia, por algum motivo deixou de ter, e nos traz reflexões acerca das possibilidades de melhoria contínua, né? Dentro do processo de projetar e executar obras, né? E a prova disso é o trabalho que vocês desenvolveram, né? E, e haja vista que tem gerado muitas apresentações e em toda apresentação realmente é uma coisa inusitada, é um olhar que a gente certamente não tinha tido, né? E a gente diz, puxa vida, olha quanta coisa mais dá para fazer, né? É o Eda concordando, né? Então, eu mais uma vez, gente, agradeço a possibilidade de ter vocês aqui, sobre vocês dividirem esse trabalho com a gente, né? E sobre vocês terem trazido questões para nossa reflexão, né? Eu estava pensando sobre isso. Mas é verdade, Rueda, você vê que a cada encontro que a gente tem aqui por mês, são novas reflexões que são lançadas, né? Os convidados trazem, fazem as suas apresentações, trazem os seus cases, os seus projetos, né? E nos fazem questionar e refletir, né? De como é que o BIM pode ser trabalhado, pode melhorar os nossos processos, né? E a gente percebe que a cada apresentação, como a gente pode melhorar os nossos processos, né? A Isabela está falando aqui, deixa eu ver, é arquiteta da área predial e é muito legal ver esse case. Mas é porque, veja, isso também amplia, né, Isabela, a possibilidade de ver outras atividades, né? Eu atuo mais na área de edificações também, faço alguma coisa de infra, de industrial também, mas a gente percebe as várias possibilidades, né? Então, isso é legal para a gente, até para a gente, às vezes, ousar um pouquinho mais, né? E ampliar também a nossa área de atuação. Acho que isso também é legal, a gente vislumbrar essas questões, né? O que que vocês fizeram na Arena MRV? Lá a gente foi responsável pelo gerenciamento das obras. A construtora foi Ah, a Racional e aí sim, a Arena contratou a gente bem na fase ainda de legalização do projeto, para obtenção das licenças. E aí a gente entendi, ficou praticamente 5 anos junto com eles, desde lá da concepção, parte de desenvolvimento de engenharia, depois acompanhamento da obra, fazendo a gestão da Racional por isso. entendi. E aí lá tinha um modelo BIM inicial, mas era a responsabilidade da Racional. E aí, infelizmente, com o andar das obras, eles foram deixando de alimentar o modelo, que acabou caindo em desuso. Vocês não E usaram nada de BIM lá? como não estava sob nossa Não tá. responsabilidade e a Arena Aham, não quis remunerar a gente para poder manter o modelo de forma consistente, aí a sim, gente não conseguiu utilizar o modelo durante a gestão da obra. entendi. É uma pena, né? Pois Eles é, mas devem ter é feito o maturidade, investimento, né? né? Eles devem Pois ter é, feito o investimento, e aí, no fim, é um dinheiro que se perdeu, né? Não pois teve Exato. é. retorno do investimento, né? É, Falta de maturidade, de conhecimento, né? Talvez aquele não fosse o momento adequado para eles, né? Mas aí é muito de quem oferece, né? No geral, né? A construtora, né? Investidor, incorporador, É, mas a gente chega lá. chega, chega. Pessoal, alguma coisa que queiram falar com os rapazes aqui, perguntar? A gente já está chegando em 1 hora e meia aí do nosso. Vamos descobrir quando vai ser o leilão
para a gente É, aplaudir, para ficar pensando na obra. não, Ó, chega lá, se, fala, olha, tem que construir, hein? tem que- Fazer uma torcida organizada. se vocês descobrirem que o leilão for aqui na B3 em São Paulo, me avisa que eu trabalho a um quarteirão e eu toda vez que tem leilão eu tô lá na porta. Oh, Não, meu Deus do combinado. Pode céu. deixar Aí que a gente levamos uma avisa. plaquinha, né? Vamos fazer a obra em BIM, vamos fazer Vamos a obra em construir, BIM. vamos construir, né? Vamos construir. Os caras nem sabem do que estamos falando. Olha que essa A gente gente, louca gritando aí, que gente é essa, né? nós não estamos reivindicando nada político, queremos a obra, Queremos só queremos a a obra obra. e a gestão dentro do modelo, né? Exatamente. Vamos Mantenham fazer o lá. modelo, construam como modelo, né? Eles não vão entender Rosângela nada, vai né? comigo, Rosângela. Opa, primeira fila estaremos lá. Muito bem. Parabéns aí, meninos. Parabéns, parabéns. Sucesso para vocês aí. Muito Obrigado, obrigado, mano. gente. Vamos aos comentários aqui agora. Guadalupe, quero parabenizá-los, fantástico casamento de Usos BIM, ajudando a viabilizar, espera um pouquinho, a viabilizar opções mais sustentáveis. Maravilha. Rueda, parabéns, Lucas e Túlio, ótimo trabalho. As meninas também já, Isabela falou também a respeito da possibilidade de usar. O Rueda já tinha falado. O Arduino já fez parceria, então não tem nem o que comentar, né? Parabéns, Lucas e Muito bom, do Romano. Então é muito isso, bom. meninos. É, agradeço o pessoal dando parabéns, Tomás. Muito, muito agradeço mesmo por vocês dividirem conosco. É uma oportunidade ímpar, né? E desejo muito sucesso para vocês e fico na torcida realmente que esse leilão aconteça e que essa obra saia do papel e que seja realmente um gêmeo digital, né? Para que possa se É, utilizar o mesmo BIM não. na gestão do ativo, né? E colher todos os frutos que o processo é capaz de dar, né? A Juliette também, trabalho incrível, parabéns. Esse Realmente, leilão vai ser do Ministério de Minas e Energia, né? Deve ser? Acredito que sim, acredito que sim. Deve ser, né? É. vamos Então, torcer, né? vamos torcer. Queremos a obra. Queremos a obra, né? Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês todos. Foi realmente um aprendizado muito interessante. Ânia, querida, muito obrigada pela presença aqui. E no próximo mês não teremos terça de BIM excepcionalmente, porque teremos BIM Forum Conference. Fica aí. Depois sou eu que fico tempo sem aparecer, né? É, pois É, é. tá. Não, Gozada, né? mas eu até tentei, mas o pessoal tá aí competir É com ele, justo no dia, né? É né? segunda e terça, né? O Binfora é É, segunda e terça. de terça. A Então, gente vai estar lá no conference é, também. Ah, que bom, que bom. então é difícil competir com eles, né? Então, vamos ver É, se não é. consegue fazer alguma coisa ao vivo lá, como o André É, podia fez, pensar, né? De repente, fez uma no sala lá, reservar uma sala, de é, repente. Sei não lá. sei, vamos ver como é que as coisas acontecem, tá bom? Pode ser. Lucas, Túlio, muito, muito, muito agradecida de coração por vocês terem vindo aqui e dividir com a gente, né? E nos encontramos logo mais, então, e agradeço muito, muito por essa presença de vocês. E agradeço a todos também que estiveram aqui com a gente. Tá bom? Tchau, tchau. Boa Depois a A gente noite. gente Bom volta. agradece, feriado. gente. Boa noite, bom Obrigado, feriado. pessoal. Boa Tchau, noite, Obrigado. tchau. obrigado. Valeu, pessoal.